Oi, aqui novamente Jenner Cristiano do canal Histórias São Humanas em mais uma aula sobre o socialismo e o movimento operário. Na aula de hoje nós continuamos estudando o socialismo científico e hoje nós vamos trabalhar com um conceito fundamental para o socialismo científico, que é o conceito de materialismo dialético. Vem com a gente! Bom, então vamos começar a nossa aula e hoje nós vamos trabalhar com uma categoria, com um conceito que é fundamental para o socialismo científico e para o marxismo, que é o método dialético, também conhecido como materialismo dialético. Bom, Marx vai partir de uma crítica a um filósofo chamado Hegel e ele vai criticar a dialética hegeliana. Segundo Marx, a dialética hegeliana ela era fundamentalmente baseada nas ideias, o mundo idealizado, o mundo das ideias. E segundo Marx, esse método ele seria incompleto porque ele não tem base material. Para Marx, era necessário criar um novo método dialético, um método dialético que levasse em consideração uma análise sobre a condição material da constituição das sociedades humanas. Bom, em outras palavras, quando nós falamos em uma organização social, quando falamos em um mundo humano, as nossas relações políticas, econômicas e sociais, elas são construídas a partir de uma base material. Sem essa base material, nós não temos uma constituição de uma sociedade humana, das instituições humanas. Por isso, Marx vai propor o método dialético ou o materialismo dialético, que, segundo ele, seria uma colocação da dialética hegeliana de ponta cabeça, porque seria uma inversão total, uma inversão que sai do mundo das ideias e vai para o mundo material, para a base material, onde as relações sociais são construídas e constituídas. Esse exemplo ele vai ficar mais fácil, melhor dizendo, o entendimento desse conceito vai ficar mais fácil a partir desse exemplo que eu criei aqui. Claro, é uma simplificação, tá? É uma simplificação do materialismo dialético, baseado em condições do nosso dia a dia e que nós somos capazes de compreender, e eu acho que fica melhor explicar assim. Então vamos lá. Quando nós falamos no método dialético, no materialismo dialético, nós temos sempre esses três elementos: a tese, a antítese e a síntese. O que seria a tese? A tese seria o primeiro elemento de uma proposição, seria uma primeira realidade. E a antítese seria a negação, a oposição da tese. Ou seja, é uma proposição antagonista, contrária à tese. Esses dois elementos estão em uma relação de tensão constante, estão dialogando constantemente. A antítese, ela se desenvolve dentro da tese. E a partir do conflito, da relação constante entre tese e antítese, nós teríamos a construção de um elemento totalmente novo, que seria a síntese. A síntese ela não seria a tese, a síntese não seria a antítese. A síntese seria um elemento completamente novo, criado a partir da tensão do conflito entre tese e antítese. Bom, vamos a um exemplo prático. Estamos falando de um mundo material, talvez a maior parte de vocês, dos jovens, nunca tenham ouvido falar de uma coisa chamada videolocadora. É uma coisa bem antiga. O que era uma videolocadora? A gente ia numa loja chamada videolocadora para locar fitas de VHS e nessas fitas de VHS nós tínhamos filmes, séries, documentários e shows. E essa é a base material da videolocadora. Você deveria estar lá presencialmente. Você teria que comparecer na locadora, alugar a fita de VHS, levar para sua casa, assistir, rebobinar a fita de VHS, voltar na videolocadora e fazer a entrega.
Ou seja, era uma coisa muito chata, para falar a verdade. Então, a videolocadora seria a nossa tese, o nosso primeiro elemento da proposição. Só que dentro desse ambiente, dentro desse contexto histórico da videolocadora, surgiu a sua antítese, a sua negação, o seu antagonista, que seria o desenvolvimento da internet. A internet, nos tempos pré-históricos, era pela linha telefônica, né? Tinha aqueles pulsos telefônicos. Aqui na minha casa eu só podia usar a internet de madrugada. E vejam que absurdo! Para baixar uma simples música de 3 megabytes era necessário fazer o download durante a madrugada inteira. Hoje você faz isso em 1 segundo com a internet de banda larga. Enfim, são os tempos da pré-história da internet. Bom, só que a internet, e sobretudo a internet de banda larga, ela cresceu, ela se desenvolveu no mesmo ambiente da videolocadora. Bom, a internet é uma tecnologia que permite o acesso a dados, o acesso a informações, sem que você precise estar presencialmente ali. As informações, elas podem ser obtidas a partir de uma rede mundial de computadores, e estamos falando de dados, estamos falando de bits, de informações eletrônicas que são transmitidas através da rede, e nesse exato momento, uma série de informações estão cruzando o horizonte sem que nós possamos ver. Bom, isso aqui é uma tecnologia, e uma tecnologia ela precisa de uma aplicação. O que aconteceu? Surgiu uma empresa chamada Netflix. A Netflix percebeu que era possível disponibilizar o serviço de locação de filmes, de séries, de documentários, de shows, através dessa tecnologia usando a internet. Só que quando você assina a Netflix, é um serviço virtual. Você não precisa ir até a locadora, você não precisa estar presencialmente em um determinado espaço geográfico para pegar um filme, um documentário, uma série ou um show. E o que aconteceu? A Netflix, a tecnologia desenvolvida pela Netflix, quebrou a locadora. A locadora não existe mais. A locadora foi uma coisa ultrapassada, ela foi engolida por essa nova tecnologia chamada internet de banda larga. E a internet de banda larga foi uma tecnologia que foi apropriada pela Netflix, criando algo totalmente novo. Então a Netflix, ela não é uma locadora comum como nós conhecemos. A Netflix, tampouco, é apenas um serviço de internet. A Netflix é uma tecnologia de inteligência artificial que faz uso da internet para entregar filmes, séries, documentários e shows. Ou seja, a locadora morreu através do desenvolvimento da internet, da tecnologia de internet que cresceu dentro do mesmo ambiente. Ou seja, nós temos a tese, que é a locadora, a antítese, que é a tecnologia de banda larga, e a antítese, nesse caso, é a negação da locadora, porque foi essa tecnologia que permitiu a destruição desse ambiente chamado locadora de vídeos. E aí nós temos o surgimento de algo completamente novo, que é a Netflix. E como eu falei, a Netflix não é somente uma locadora. Ela destruiu a locadora. A Netflix não é somente uma tecnologia baseada na internet, é uma tecnologia de inteligência artificial, ou seja, é algo superior à internet de banda larga. E termina aqui? Não, essa relação ela não termina aqui. A Netflix ela passa a ser a nossa nova tese, porque a Netflix ela desenvolveu uma tecnologia que hoje ela é copiada por outras empresas. Então nós temos o Telecine Play, que está concorrendo com a Netflix, nós temos o serviço de streaming da Disney, que quer concorrer com a Netflix, e tantos outros serviços que têm como objetivo acabar com a Netflix. Então a Netflix vai ter que se desenvolver para encarar essa concorrência, ou seja, é uma relação constante de tensão, de conflito, de elementos contrários que se chocam. E dentro da teoria marxista, isso aqui é uma teoria evolucionista, isso aqui é a evolução da sociedade.
Então nós poderíamos trocar aqui a tese por capitalismo, a antítese por socialismo e o comunismo como uma síntese. Ou seja, é uma relação de desenvolvimento, de evolução da sociedade a partir de uma tensão, de um embate que ele é constante, que ele acontece o tempo todo, e assim a sociedade vai se desenvolvendo a partir de novas condições materiais que são colocadas a todo momento. Em nossas próximas aulas, nós vamos trabalhar com os outros conceitos do socialismo científico. Se você gostou dessa aula, então deixe o seu like, deixe o seu comentário, inscreva-se em nosso canal e compartilhe essa base de conhecimento do canal História e Ação nas redes sociais, porque é isso que ajuda a gente a crescer. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.